Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso, não sei como chamar hoje, porque, que seria, nosso jantar de valor, sempre nosso café de valor, mas tudo bem. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje vamos falar sobre uma oportunidade que existe no Brasil, que são as editais para bancos, os editais abertos de bancos que tem no Brasil todo. Tem uma série de editais no Brasil, a nível nacional, a nível de estado, regional. Então, são editais para engenheiros civis e arquitetos. Quais são esses editais? Bora lá! Nós temos realmente vários editais abertos nesse momento. Editais nacionais, que a gente sempre fala, é o BNDES e o Banco do Brasil, né? Que tem aí em todas as regiões, você pode escolher os estados que você vai atuar. No BNDES e no Banco do Brasil você pode escolher 5 cidades polo. E depois tem todos os outros editais, porque tem gente que às vezes fica até cansado de ouvir Banco do Brasil, BNDES, e a gente traz esses outros que, justamente por poucas pessoas ouvirem falar, tá aí uma grande oportunidade. Que nós temos o Banestes, que é o Banco do Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Nós temos o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Tem o Banco do Nordeste, tem o BRB, que é o Banco de Brasília. Temos Banco da Amazônia e temos outros também, mas esses seriam os principais hoje que estão com editais abertos e que o pessoal já pode se preparar para entrar. E todos eles, o que é importante você saber? É que para todos eles você prepara a mesma pasta técnica, a gente sempre fala aqui, eu sempre martelo nisso, porque isso é excelente, você preparar um material e depois enviar para vários bancos. Vamos supor que você está em Brasília, por exemplo, e você se credencia no Banco do Brasil, você se credencia no BNDES e você também se credencia no BRB. Então, você utiliza o mesmo material para enviar para todos. Alguns bancos pedem um laudo completo, outros pedem 2. Mas esse é o jeito mais simples que eu tenho para te contar dessas oportunidades. Mas se a gente for um pouco mais a fundo, né? Porque muita gente que está aqui já acompanha há algum tempo e tem gente que ainda não sabe o que é um credenciamento, né? Mas, no geral, é importante você saber que é uma grande oportunidade para engenheiros e arquitetos e você tem a oportunidade de fazer diversos tipos de trabalhos com valores importantes, porque alguns bancos você ganha mais na quantidade, outros bancos você ganha mais pelo valor do próprio serviço por serviço. E você, com os editais de credenciamento em bancos, você tem a possibilidade de escolher atividades simplificadas e atividades de laudo completo. Então, é você que escolhe quais são as atividades que você vai atuar e quanto maior a complexidade, maior o retorno financeiro também. Quais são os valores que tem o banco? Todos os bancos pagam o mesmo valor pelos laudos? Não, é variável. Nós temos, que nós sempre comentamos do Banco do Brasil, que paga 430 para alguns laudos simplificados. Mas, quando você vai para laudos completos, por exemplo, ele já de 430, ele já passa para um valor superior, não vou me lembrar exatamente de cabeça, gente, agora. Mas ele já aumenta bastante o valor. Quando você também entra para o Banco do Brasil, o que é interessante você saber? Que essa atividade 430 é geralmente por onde eu recomendo o pessoal, mentoro o pessoal a começar. Porque é uma atividade com maior quantidade, embora seja 430, se você multiplica aí 430 por alguns laudos aí, você fazendo algumas vistorias por semana, isso já engorda, já complementa a sua renda, já te ajuda a se inserir no mercado, entender como funciona, se familiarizar, pegar uma prática e tudo mais. Além disso, tem também uma sacada aí. Quando você entra para o Banco do Brasil, você também tem a atividade, além dessa de 430, tem uma atividade de 600 e poucos reais, 670 reais, que é para fazer acompanhamento de algumas questões de reforma.
Aí, você pode selecionar essas duas atividades já, que é a AVA 1A e a 2. Cada edital vem com uma sigla. Então, no Banco do Brasil, você entra já com essa de laudo simplificado e aproveita e já tica lá essa outra atividade de 600 e poucos reais também. Então, você já vai aumentando as suas possibilidades de rentabilidade. A única diferença, a única coisa que você tem que mandar a mais para pegar essa outra atividade é uma RT de projeto ou execução que você tenha elaborado ao longo aí do seu caminho, não importa a metragem. Então, se você não sabe disso, você não manda uma RT e já perde uma atividade a mais no Banco do Brasil. Se enquadra também como laudo simplificado, essa segunda? Sim, ela se enquadra como laudo simplificado, mas é uma de acompanhamento, de reforma. Ela é uma atividade diferente do laudo de avaliação comum simplificado. Então, Banco do Brasil, 430 e 630. 670, se eu não me engano. E depois tem, você mencionou outros bancos, o BNDES. Sim, o BNDES, ele vem com um laudo simplificado, igual a esse procedimento do Banco do Brasil, só que onde o Banco do Brasil paga 430, o BNDES paga para o mesmo perfil de laudo 1.450, paga 3 vezes mais. Então, isso tem toda essa variação. Os outros bancos, né, que a gente está falando aqui, a maioria dos outros bancos, eles vão pagar por hora técnica. Tem vários outros que pagam por hora técnica. Aí, cada atividade tem um limite de horas técnicas que não podem ser extrapoladas, como, por exemplo, lá no Banco do Nordeste. Mais ou menos de 20 a 25 horas técnicas que não podem ser extrapoladas na área de avaliação para laudos desse perfil. Então, cada banco, que é importante saber, cada banco vem com uma sigla e cada banco tem a sua forma de remunerar o profissional. Isso está escrito no credenciamento, no edital de credenciamento. Então, a pessoa não entra sem saber quanto ela vai ganhar. Mas como que é? Tem um valor a hora técnica? Sim, aí cada banco tem o seu valor da hora técnica também. E você falou que tem um limite, então? Eles pagam até um limite de horas? Que dependendo a dimensão do trabalho, pode ser, por exemplo, que eles não te passem só uma casa para você avaliar. Pode ser que te passem várias casas para avaliar. E aí, a hora técnica, você vai gastar mais horas técnicas. Então, o limite é de 20 a 25 horas técnicas. Aí depende da situação. Cada caso daí seria um caso. Mas 20 horas técnicas é por laudo ou como não, pela complexidade do trabalho. Porque pode ser que em um mesmo trabalho você faça avaliação de um conjunto habitacional, por exemplo. Certo? Então, cada atividade tem um limite de hora técnica. Para uma atividade X, que é avaliação, por exemplo, até X unidades, por exemplo, é limitado a tantas horas técnicas. A outra atividade, limitado a 25 horas técnicas. E vai variando. Porque os editais, é assim, o que é muito importante? Que o profissional que quer se credenciar nos bancos, ele saiba que ele precisa ter uma pasta geral que vai atender todos os editais. Então, o que a gente coloca nessa pasta técnica? A gente já faz uma pasta reforçada, que é uma pasta com 2 laudos de avaliação, onde ele vai poder usufruir dos editais que tem um laudo e que pedem 2 laudos. Então, ele já consegue replicar essa pasta. Nessa pasta técnica, o certificado de inferência estatística, porque todos os bancos pedem esse certificado, que inclusive é até o que a gente tem dentro do programa. Depois, ele pede também para você conseguir pegar outras atividades a mais, você ter uma RT de projeto ou de execução já feita em algum momento. E assim, pode ser de uma casa, um projeto que você tenha feito de uma casa, ou que você tenha feito uma reforma, mas assim, tem que ser de projeto ou execução. Você colocando, recheando a sua pasta com tudo isso, o que vai mudar de um edital para o outro? Além das siglas, da forma de remuneração. O que muda de um edital para o outro é que cada edital, no final dele, tem os anexos que são dele. Então, por exemplo, o edital da Amazônia tem os anexos no final que são pertinentes àquele edital. Se você esquecer de mandar os anexos daquele final do edital, você também é reprovado. Você não vai mandar esses mesmos anexos lá para o Banco do Brasil. Não, o Banco do Brasil, no final, tem os anexos que são do Banco do Brasil. O que são esses anexos? Esses anexos são aqueles documentos
para comprovar que você não tem nenhum envolvimento com nenhum profissional do banco, você não tem um vínculo familiar, não é o seu cônjuge, você não está trabalhando naquele banco específico. Então, para comprovar esse tipo de coisa, para comprovar que não tem menor de idade trabalhando com você, para comprovar, enfim, várias questões sociais e econômicas ali que são da política do próprio banco. E então você precisa preencher isso. O que mais que tem nesses anexos? Nesses anexos tem a escolha das atividades que você vai fazer. Então, cada banco tem o seu padrão de anexo e ali você vai ticar que atividades você vai se habilitar de acordo com a sua capacitação. Eu vou me habilitar em laudo de avaliação simplificado, acompanhamento de obra e vou encaminhar o quê? O que tem escrito na frente que essas atividades estão requerindo o laudo completo, certificado de inferência e os seus documentos de comprovação jurídica, econômico-financeira. E aí vem uma dúvida de muita gente, mas eu não tenho, empresa aberta, como é que eu vou comprovar qualificação econômico-financeira? Até eu recebi uma dúvida esses dias. Gente, é muito simples, se você, por exemplo, não tem uma empresa aberta, você abre a empresa. Que abrir empresa é abrir um CNPJ, ir atrás de um contador, abrir um CNPJ. Você abre esse CNPJ e com esse CNPJ você tem como pedir para um contador fazer uma prospecção de rentabilidade. Vamos dizer que a empresa até o momento que você abriu, até o momento que você abriu, você nunca recebeu nada por ela. Então, a partir daquele momento, quando você começar a receber o serviço dos bancos, é que você vai começar a faturar. Mas aí, como é que você comprova essa qualificação? O contador sabe fazer um documento, fazendo uma projeção de quanto você vai ganhar. E com essa projeção, ele assina e esse documento serve tranquilamente para o banco. Então, tem forma de lidar para você conseguir entrar no credenciamento. Legal. Aí, imagino o contador, então, se baseia no laudo, no valor que paga cada banco, é isso? É nisso se baseia o contador ou como que faz? Pode ser. Quando eu me credenciei na época, eu tinha recém também aberto o CNPJ, porque na época eu fazia projeto assim, de forma autônoma, como a grande maioria. Lá em 2014, perdi as contas. Mas por lá eu fazia projeto assim, no boca a boca, e eu ainda emitia contrato certinho, tinha esse cuidado, emitia uma declaração do recebimento do serviço, mas parava por ali, assim, por uma questão de não onerar, às vezes, o trabalho e tudo. Mas, quando eu comecei a abrir a empresa, eu tinha uma ideia de faturamento que antes ninguém falava, como eu tô falando aqui pra você pode ganhar 10 mil reais por mês. Ninguém falava, então como que eu sabia? Eu conhecia pessoas que trabalhavam com laudo de avaliação, tive essa grande sorte de conhecer essas pessoas que foram muito arrimo ali pra mim naquela fase. Então, eu tinha uma noção. Então, eu levei essa noção de faturamento pro contador e tudo mais. Mas ele não precisa estabelecer com exatidão quanto vai ser. Tanto que o meu contador, na época, ele estabeleceu... Eu nem me lembro, mas foi em torno de 15 mil reais. E teve meses que eu tirei mais. E teve meses que tirei um pouco menos. Então, assim, eu sempre comento, os faturamentos aí que eu já tive variam por empresa credenciada de 6.800 a 26 mil. Então, é muito variável pro contador isso, né? Ou seja, é um documento que, logicamente, é necessário, mas o contador pode fazer independentemente de não precisa estar exato. Não precisa. É um documento que é para habilitar a entrada, para habilitar o credenciamento. Exato, porque o contador, ele já tem esse conhecimento para fazer uma projeção de valor. Se é uma projeção de valor, já não tem como ser exato. O exato é só o seu histórico mesmo, quando você já tiver os seus faturamentos e puxar o histórico. Agora, deixa eu te perguntar, você falou, acho que você estava falando do Banco do Brasil, você mencionou que quando você vai fazer o credenciamento, você tem cidades polo, você falou? Sim, Como que é isso? A cidade polo é igual para todos os bancos? Não. O que é?
Assim, até isso, cada banco tem a sua especificidade. O Banco do Brasil, ele pede para você selecionar 5 cidades polo, que são cidades que eu chamo de cidade-mãe, que cada uma delas vem com algumas filhinhas. Então, assim, você não vai se credenciar em uma cidade, porque senão você vai receber pouca demanda. Você vai se credenciar numa região. Então, você se credencia, vamos supor, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí. Você pega 5 cidades maiorzinhas, 5 cidades, por isso que eu chamo de mãe, 5 cidades maiorzinhas da região por onde você mora. E aí, muitos distritos, muitas cidades pequenininhas, elas acabam vindo grudadas com essas cidades polo. Por isso que eles chamam de cidades polo. Não são todos os editais que têm essa tratativa. Quando a Caixa Econômica, por exemplo, tem essa tratativa também. Mas a Caixa Econômica, na verdade, ela tem uma tratativa de cidades polo dentro de uma região. Então, ela te permite escolher uma região inteira. Ela te permite escolher, por exemplo, região... vamos dividir aí o Paraná, por exemplo, em 5 regiões. Região de Curitiba, de Ponta Grossa, de Maringá, de Londrina e de Cascavel, por exemplo. E aí, nessas cidades, cada CNPJ pode escolher uma região. Só que nessa região, já perdi as contas de quantas cidades tem em cada região. Eu tenho, pelas 3 empresas, eu tenho 3 regiões, né? Então, essas regiões têm muitas cidades polos dentro delas. Muitas cidades maiores dentro delas, mas tem as pequenininhas. Ou seja, no Banco do Brasil, você tem um limite de escolher até 5 cidades polo. Até 5 cidades polo. E eu aconselho escolher as 5. Então, aí que está. Se você está em Londrina, você pode escolher as 5 cidades de polo. Isso vem no edital, quais são as cidades de polo? Vem, E aí você escolhe, você tem um limite de 5. E depois qualquer outro banco, o que você escolhe por região, você fala... A Caixa Econômica, você escolhe por região. No caso da Caixa, você só escolhe uma região. Uma região, mas é uma região, assim, generosa. E aí, tá. E no caso do Banco do Brasil, já vem as cidades pequenininhas dentro das cidades de polo. Isso, geralmente os distritos, eles já estão grudadinhos, as cidades que fazem divisa ali já estão grudadinhas na cidade de polo. E isso como funciona, por exemplo, pensando na estrutura da empresa, você está na empresa credenciada como responsável legal. Eu sou legal de todas. Sim. E sou técnica de uma delas. Você como responsável legal, você pode, supondo na Caixa, você pode colocar empresas em mais de uma região. No caso do Banco do Brasil, você consegue colocar em mais de 5 cidades polo. De que depende? Como que funciona Nossa, isso? Na verdade essa pergunta é muito boa, porque na Caixa Econômica, você só consegue pegar uma região, uma macro-região, por CNPJ. Então, se você tem uma empresa, você é o responsável técnico, ou tem alguém que trabalha com você capacitado, que é o responsável técnico, você pode escolher uma região. Se você quiser pegar mais uma região, vai ter que ser com outro CNPJ, certo? Com outro responsável técnico, devidamente capacitado, tá? Agora, no Banco do Brasil, ele te dá a possibilidade de você, com um CNPJ, você colocar mais responsáveis técnicos. Então, é diferente. A Caixa até dá essa possibilidade de, com um CNPJ, você colocar mais responsáveis técnicos. Mas, meio que você não tem muito benefício. Eu tenho uma empresa que tem mais de um responsável técnico, mas aí é para cumprir a demanda, por outras questões, para ajudar a preencher laudo, fazer laudo, avaliar. Mas é mais interessante quando você consegue, com o mesmo CNPJ, por exemplo, colocar responsáveis técnicos em regiões diferentes. Porque aí você amplia a sua região. Ou seja, nesse sentido, o Banco do Brasil apresenta uma vantagem. Nesse sentido, sim. E já no caso de outros bancos, você chegou a ler como funciona? A gente sempre está lendo os editais, mas inclusive eu estava lendo o edital um pouco antes da gente começar, porque sempre tem algo novo e a gente sempre está trazendo. E eu entro lá dentro do nosso programa de mentoria, já baixo tudo e passo por lá. Mas, assim, cada banco vai funcionar de uma forma mesmo. Por exemplo, o BNDES, ele já funciona de outra forma. Você tem que escolher o estado inteiro. Mas, assim, logicamente,
Imagino que depende de estratégias de expansão, mas, por exemplo, se você escolhe pensando rápido, eu como leigo, eu vou escolher o Paraná inteiro, eu sei que não vou dar conta de atender eu sozinho. Como que subdivide depois? Uhum. Primeiro que assim, vou ser muito sincera. Se você faz, por exemplo, Banco do Brasil, 5 cidades polo é uma quantidade legal para uma pessoa dar conta. Vamos colocar. Se você faz uma região da Caixa Econômica, uma pessoa consegue dar conta. Porque eu já dei, gente. Então consegue, eu sou uma prova disso. Então consegue, assim. Já teve tempos, né, no começo, assim. Na verdade, eu ia falar no começo dirigindo, mas no começo eu nem dirigia. Mas vi um senhorzinho comigo, eu sempre conto com o seu Antônio. Mas depois, quando eu ia, teve uma época que eu fazia tudo. Eu preenchia, eu viajava, eu voltava, eu avaliava, eu conferia, eu fazia tudo, né? Era um polvo. Então, dá conta. Em relação ao BNDES, o BNDES ainda o pessoal vai começar a receber demanda. Então, não tem essa estatística para vocês. Gostaria, mas não tem. Mas eu sei que em algum momento o edital vai fechar quando tiver com os quadros técnicos, vamos dizer, preenchidos. E a próxima convocação do pessoal do BNDES, a próxima vai ser em setembro. Então, quem está produzindo agora ou vai resolver produzir o material agora é quem vai entrar na lista de setembro. Mas a estratégia, assim, para você poder escolher e falar, essa região eu dou conta, isso aqui eu não dou conta, olha, começa com você. Se você for ver que, assim, dificilmente vai ser uma região tão grande, você já vai começar com uma região tão grande ao ponto de você falar, eu não dou conta sozinha. Dificilmente. Isso vai acontecer quando você for para o seu próximo nível, que vai ser o seu plano de expansão. No seu plano de expansão, aí sim você começa a pensar em pegar mais regiões, mas você também começa a pensar em estratégias burocráticas para isso. Você também começa a pensar em estratégias de capacitação da sua equipe, porque para você crescer, você precisa pensar em tudo isso. Você precisa pensar, eu já dei conta dessa região, já experimentei, já vi que eu dou conta, já faço tudo certo e já fui muito bem capacitada, agora eu quero aumentar. Eu acredito nisso como um segundo degrau, né? E aí, para você aumentar, só para concluir, você precisa saber que você, algumas vezes, vai precisar lidar com alguns contratos, você vai precisar, ou então chamar alguém para ser seu sócio, que realmente seja seu sócio, enfim, lidar dessas formas para você ter mais regiões. Mas tem estratégias para isso. Antes de perguntar, estou vendo que temos algum comentário, vamos deixar aí mais para frente. Vamos, já eu vou ler, viu? Como que você viu? Hã? Você viu o nome? Não, eu vou ler. Já vou ler? Já vou ler. Até aqui enxergando nem dava para perceber meu sotaque de novo, mas... Olá, que tal? Olha que tal. Enfim, no teu caso você tem 3 empresas. Sim. A pergunta que me veio na cabeça é como você expandiu com a Caixa Econômica? Primeiramente, sim. Depois... Agora você tem as empresas no Banco do Brasil, imagino que você teve uma vantagem em relação a isso, pelo que falamos, e agora você tem as empresas no BNDES. Estão aprovadas já. Então, sim. Vamos começar o mais conhecido, acho que é a Caixa, e que foi o primeiro que você fez a expansão. Como que você fez essa expansão de 3 empresas com a Caixa? Foi muito legal. Deu uma dor de cabeça, gente. Assim, fazendo 3 de uma vez, gente, é lógico, né? Que nem ter trigêmeos. Mas assim, eu tenho bastante orgulho disso, porque foi na raça mesmo. E eu tinha primeiro uma das empresas, onde eu era responsável técnica, e sou ainda, embora tenha mais um responsável técnico comigo. E depois eu resolvi, depois que já estava assim, eu já sabia que tinha domínio total, já tinha treinado ali pessoas passando comigo, eu já estava treinando outras pessoas, assessorando outras empresas, outras pessoas, já estava dando certo, as pessoas já estavam entrando, já estavam tendo renda. Então aí eu falei, acho que é hora de crescer mais um pouco. E aí eu fui... abri mais 2 CNPJs, e com esses 2 CNPJs,
Um mais focado para um CNPJ com base em serviços de engenharia civil e outro mais com base em serviços de arquitetura. Aí o quadro técnico da empresa com serviços de engenharia foi preenchida por engenheiro civil e na empresa de arquitetura foi preenchida por arquitetos. Então, por arquiteta, no caso, que é a responsável técnica e a equipe o pessoal de estágio, o pessoal que ajuda, preenchimento de laudo, é um mix, né, ali, tanto de engenharia quanto de arquitetura. Mas eu fiz primeiro essa questão, corri atrás do CNPJ, deixei a empresa redondinha, o pessoal que ia trabalhar comigo eu já tinha treinado, já confiava, não é assim, eu catar aqui um Zezinho e vou enfiar aqui porque a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Já tinha treinado e tudo mais, aí esse pessoal entrou como responsável técnico, fiz o acompanhamento das pastas da elaboração dos laudos, igual eu faço pro pessoal que tá na mentoria, mesma coisa, como se fosse da minha equipe mesmo. E quem sabe um dia, né? E aí, a gente foi assim, enviamos a documentação, foi aprovada e tudo mais. Quando você já tá na área, você começa a perceber que não é um bicho de 7 cabeças se você tiver um checklist de cima e embaixo para seguir, um roteiro para seguir. Até hoje, gente, eu que criei o roteiro, eu sigo ele. Por quê? Porque senão você pode esquecer um detalhe, né? E eu poderia falar, sei tudo de cabeça, eu vou fazer tudo de cabeça. Mas nessas horas eu faço de cabeça, mas depois eu olho o meu próprio checklist. Quais são as vantagens? Bom, imagino que uma, e até já tínhamos falado mais no começo, a vantagem que depois isso deu para você foi que você já estava com as 3 empresas tuas. Aí abre o edital do Banco do Brasil, abre o BNDES, você pega as mesmas pessoas, pega os mesmos laudos de credenciamento e mandou. Sim. E em relação a trabalhar com banco, por que você faz essa expansão com banco? Que vantagem apresenta? Assim, primeiramente, a gente tem algumas formas de expansão. E essas formas de expansão, primeiro, foi como eu fiz, abrindo outros CNPJs, adicionando equipe. Segundo, foi de um banco para outro banco. Ou seja, como já tinha as 3, você triplica de novo, né? E a vantagem disso é que, primeiro que você já tem um ritmo de trabalho em um banco, então isso facilita muito. E a segunda coisa é que, assim, o que eu falo pro pessoal antes eu validei, eu vivi comigo mesma. Então, é o envio daquela pasta técnica que está pronta. Então, a vantagem é a agilidade, que você encaminha esses documentos para um edital aberto. Edital abriu, você já tem o seu material criado. Mas qual é a vantagem de trabalhar com banco? A vantagem de trabalhar com banco, essa não foi tinha entendido. Essa foi a vantagem, a tua vantagem, que você já de estava... entrar mais rápido. Já depois, quando você foi fazer o plano de expansão, você foi. Mas para alguém que está começando, sim, qual é a vantagem de começar com o banco? A vantagem de trabalhar com bancos é que o trabalho vem até você. O trabalho chega no seu e-mail, você não tem que ficar caçando o cliente, você não tem que ficar garimpando o cliente ou leiloando o seu trabalho, né? Quem pagar levou e você se sente a pessoa mais assim, nossa, eu tenho que fazer tudo para não perder esse cliente, porque ele é o único cliente que vai pagar minhas contas. Não, sabe? Não é para isso que você foi criado, não é para isso que você é capacitado. Por quê? Os clientes são muito importantes e você vai tratar eles com a maior qualidade possível. Mas é importante saber que se você não valorizar o seu trabalho, os outros não vão valorizar. E o banco é um cliente consciente. Não é um cliente que você vai ter que educar, né? Porque para você prospectar clientes que vêm até você, que você tem que buscar, você tem que educar, mostrar por que eles precisam, qual o caminho que ele vai ter para seguir, quais os riscos e qual a qualidade de estar com você naquele caminho e para você provar isso, você mostrar que você já fez isso muitas vezes. Agora, para o cliente de banco, ele chega no seu e-mail. Você entrou para credenciamento, tem um contrato de 5 anos. Então, é 5 anos chegando serviço dentro do seu e-mail. Você pegou o serviço e vai. E a vantagem também de trabalhar com mais de um banco é que você pode colocar tudo numa rota de vistoria. E sair uma vez por semana, pausou.
A vantagem de trabalhar com mais de um banco é que você pode colocar tudo numa rota de vistoria, sair em um dia da semana, no sábado, por exemplo, caso você precise complementar sua renda e trabalhe como CLT, aí, carteira assinada, ou tenha um outro trabalho, enfim, ou tenha filho, ou não tenha quem fica com filho, você pode viajar no sábado e fazer, se você consegue agendar com 24 horas de antecedência ali por telefone, você consegue fazer todas essas vistorias em um dia, por exemplo. Por isso é muito importante saber o que nós estávamos falando, de que cada banco tem um funcionamento na hora de escolher, um é para escolher região, outro é para escolher estado, outro é para escolher as cidades polo, e assim vai. Por quê? Porque você entendendo isso, você tem mais sabedoria, você tem mais expertise na hora de escolher os bancos que você vai querer, na hora de escolher as cidades que você vai querer, já pensando em otimizar a rota de vistoria e fazer tudo num dia. Mas essa é uma grande vantagem, então, ou pelo que você está falando, você organiza todo o trabalho, deixa para uns só dias de vistoria, onde você sai, que aliás pode ser o sábado, então você pode até complementar o trabalho como CLT, e depois fica o resto da semana para ir fazendo os laudos de avaliação. Sim, exato. E uma pergunta que recebemos nesses dias, que mandou um pessoal que está com dúvidas de como começar, foi como o pessoal deve se preparar para, ou seja, para quem quer entrar para trabalhar nessa área, e qual que é o conhecimento necessário para atuar nessa área de banco. Para você começar, é importante começar aprendendo fazer laudo de avaliação, a estrutura do laudo, a metodologia de inferência estatística, pelo método comparativo de dados, que é um método que todos os bancos exigem para as atividades simplificadas, porque depois você pode também já ter aprendido, aprender os outros métodos para pegar trabalhos atípicos, trabalhos maiores, outras atividades ali no edital. Mas o que é indispensável para você começar é o certificado que tenha avaliação com inferência estatística aplicada e que você saiba fazer. Não é só o certificado, é que você aprenda a fazer na prática um laudo de avaliação ou dois, e tenha o seu material pronto para envio. Você precisa ter o seu material pronto para envio, mas sem ninguém fazer para você, viu, gente? É você que vai fazer, é você que vai aprender a fazer, é você... Por quê? Porque você precisa ficar preparado para os outros, para coisas grandes, para judicial, para outras portas que vão alimentar o seu faturamento. Já me pegaram no pé por ter feito essa pergunta numa live. Sim, deu uma baita bronca. Foi uma pergunta hipotética e a minha resposta foi: eu não vou fazer por você. Lógico. Isso tá gravado e eu sou testemunha de que isso dá processo. Não, daria processo contrário. Se eu falasse, eu vou fazer pra você daqui, sei lá, não, de jeito nenhum. E assim, eu tô falando isso porque a gente também vê que muita gente, o que acontece? Se não se prepara antes, quando um abre o edital, fica desesperado e começa a pedir, corações, adoro, gente. Começa a pedir... Corações são pra mim, que eu tô sofrendo nada. Escreve aí pra quem que é o coração, pro Léo ou pra Vivi. Até perdi minha linha de raciocínio, gente. Não importa, aqui tá você, eu tô curtindo meu coração, eu sei um homem. Enfim, mas o pessoal quando abre o edital e não se preparou, não sabe fazer o laudo, fica desesperado e faz esse tipo de pergunta. E acaba pedindo isso, mas não pode, isso não é legal. Você precisa desenvolver o seu trabalho, porque o objetivo não é só você entrar num credenciamento, não é só você fazer um trabalho na vida, o objetivo é que você viva de laudos de avaliação, ou tenha laudos de avaliação como o seu segmento que te dê liberdade de escolha. Deixa eu te perguntar, seguindo com o mesmo raciocínio, outra pergunta que chegou no mesmo contexto foi: qual é a formação necessária para atuar nessa área? Arquitetura e engenharia civil. Para laudos de avaliação de imóveis urbanos, tá? Que é o que a gente trabalha aqui, a nossa especialidade. Mas existe também pessoal da engenharia agrônoma, posso falar assim? Ele é engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo. Não me falte o respeito. Tô brincando, amigo. Engenheiro agrônomo, os agrônomos que daí trabalham na parte de avaliação de imóveis rurais. Mas para imóveis urbanos, engenheiro civil e arquiteto. Isso. Agora, por exemplo, um estudante que está se formando na arquitetura ou na engenharia civil. Esse melhor momento.
Mas consegue, tem que reforçar o conhecimento, tem que fazer uma pós. Não tem, assim, você pode fazer, estudo nunca é demais, né? Você pode fazer uma pós, mas você não precisa da pós para trabalhar com aluno de avaliação. Se um dia você quiser fazer uma pós, você faz uma pós pagando com o dinheiro que você está ganhando com a avaliação já. Que na verdade foi o que eu fiz pós, porque eu queria ir mais a fundo, e tudo bem, mas eu paguei com o dinheiro que eu já ganhava com aula. Tenho amigos que estão há 6, 7 anos trabalhando com laudos e não fizeram pós, e já ganharam, assim, 160, 170 mil reais no ano, vamos dizer. Então, não precisa. A pessoa que está estudando, está aí se formando, pode ir já se preparando durante no período da faculdade e depois... Você pode se credenciar até mesmo com o seu CAL ou CREA provisório. Você pode enviar a sua carteira, saiu ali, você já está preparado, se preparou agora, saiu da faculdade e fala, não quero ir para a turma para onde todo mundo está indo, quero uma especialidade onde eu vou ser melhor remunerada, melhor custo-benefício. Gente, laudo de avaliação, para isso, é excelente. E aí você encaminha a sua documentação, que você já deixou preparada, e emite, aí sim, você vai ter o seu CAL, o seu CREA provisório, você emite a sua RT do laudo com o seu CAL ou CREA provisório, envia esses documentos, e depois que saiu o definitivo, você manda o definitivo em substituição. Que legal. Importante ter o certificado de graduação, tá? E aí o certificado de inferência estatística aplicada. Mas isso, o certificado de inferência estatística, você pode ter ainda estando em processo de formação na graduação. Eu vou aproveitar essa pergunta em relação a qual que é a formação, que hoje mesmo chegou também outra dúvida, eu vou aproveitar, talvez a pessoa que mandou pode estar assistindo, é em relação à preparação do software que você vai usar para fazer os modelos estatísticos. Quantos softwares existem? São todos iguais? Todos servem? Como que é? Existem vários softwares. Assim, o número de todos que existem no Brasil eu não vou saber dizer. Mas os mais conhecidos, né, são o TSS-REG, o Sysdea, o Castler, o Infer. Esses são os que a gente mais vê falar. Assim, já ouvi comentários de que a maioria dos bancos preferem alguns deles, né? Não vamos entrar nessa questão, né? Porque são empresas e todas estão aí trabalhando com qualidade. Mas eu hoje trabalho preferencialmente com o TSS-REG, porque ele me dá as ferramentas que eu preciso de análise. Ele facilita muito a minha vida, e principalmente quem está começando. Então, por exemplo, programas de mentoria, veio outras pessoas que trabalhavam com outros programas, mas a gente padroniza. Por quê? É importante a gente ter uma mesma interface, que todo mundo entenda, que seja treinado, todo mundo fica alinhado. Porque senão eu estou falando de um coeficiente que sai em vermelho. No outro software sai de outra cor. E isso pode gerar alguma confusão. Eu acho que um bom ponto de atenção, falar de novo o que tinha comentado antes, você já teve tuas 3 empresas aprovadas na Caixa, no BNDES e no Banco do Brasil, justamente trabalhando com esse software. Ou seja, que o TS... Então esse eu posso garantir. Exato, Acho que é bom. Assim, também o que é muito legal, assim, eu recebi, esses dias, eu recebi uma solicitação de ajuda, de acompanhamento, no caso, né, que a gente para mentoria e tal, de uma pessoa que já tinha tentado credenciamento há algum tempo atrás. Alguns meses, se eu não me engano, não me lembro o tempo, mas tinha tentado já o credenciamento no Banco do Brasil e não tinha conseguido. Utilizava um outro software. Porém, não era pelo software, era porque tinha feito um curso de inferência estatística, mas o curso de inferência estatística ele não tinha atendido tinha atendido no sentido de certificação, né? Mas não tinha atendido no sentido de falar, olha, senta aqui, deixa eu te mostrar como faz um laudo de avaliação. Como que você vai usar esses resultados aqui, por aqui, e para você entregar o trabalho. E aí, tinha sido reprovado. Então, tinha várias questões de dentro, vários coeficientes, várias coisas que foi reprovado por ter vários coeficientes, várias coisas fora do padrão da norma de avaliação.
A princípio, parecia ser, eu fiz alguma coisa errada no software, mas não é essa mentalidade que eu quero desenvolver. A mentalidade que eu quero desenvolver não é, eu fiz alguma coisa errada no software. O software é uma ferramenta para te auxiliar, ele não vai fazer avaliação para você. Ele adianta muito a sua vida. Quando você começar a mexer, você vai ver, ele é excelente, eu o amo, mas ele requer que você entenda por que você está fazendo aquilo. Né? Então, a gente vai muito para a prática, mas eu sempre falo, olha, por que você está pagando esse pontinho? Por que você está fazendo isso? Por que isso? Para que você consiga fazer depois vários laudos de avaliação particular judicial para outros bancos. E uma outra questão também, muito importante, é que até foi legal você falar isso, porque nesse caso, o que acontecia? Se você... nesse e-mail eu vi que para entrar com o processo foi indeferido, foi negado, precisava de mais 90 dias para poder entrar com ele de novo. Então, isso é importante para você ver que 90 dias é um dinheiro que você está perdendo. É um prazo considerável. É um prazo considerável. Pode ser que alguns bancos demorem 3 meses para te chamar. Daí mais 3 meses se você é negado para tentar de novo. Então, assim, aí já passou um tempão. Por isso que eu falo que entre uma oportunidade e outra, você pode deixar de ganhar 80 mil reais. E é bem comum isso, na verdade. Então, por que sempre eu falo? Tenha um parâmetro ali para seguir. Entenda, vocês estão aqui vendo um monte de conteúdo legal lá no feed, pode ir estudar, porque isso aí já vai te deixando mais familiarizado com alguns termos, com algumas coisas, algumas sacadas de avaliação. Mas existe estratégia, a gente não pode deixar lacunas, a gente tem que trabalhar de um jeito que você não fique com lacunas, porque essas questões, esses indeferimentos, essas reprovações, acontecem às vezes por lacunas pequenas que ficam, por não ter, vamos dizer, experiência no mercado. Você vai aprender para se sentir seguro e entrar no mercado, já sabendo o material que você está entregando. Só para a gente finalizar, teve uma outra situação também essa semana que foi o seguinte. Eu tinha auxiliado numa avaliação, na verdade, assim, eu tinha colocado mais uma avaliação, uma das minhas empresas no Banco do Brasil. E nesses encaminhamentos, gente, foi muito rápido. Porque foi menos de 20 dias, né, que eu tive um retorno. Foi assim, eu tô falando 20 dias para jogar alto, porque foi uns 15 dias eu tive um retorno já positivo que estava sendo encaminhado para assinatura do contrato. E aí, eu fui dar um feedback para uma pessoa, um parceiro de trabalho. Que não foi me mentorando, nunca trabalhou comigo, mas a gente sempre troca experiência. E aí eu falei, o seu já foi? Porque eu lembro que o dele tinha sido enviado, há mais tempo, já fazia 1 mês e pouquinho, 1 mês e meio, mas 1 mês e meio, se eu não me engano. E ele falou, não, eu falei, nossa, porque foi tão rápido, eu mandei e já rapidinho recebi e tal, para já encaminhamento para assinatura do contrato e tal. Mas por que isso? Porque a vantagem de você já estar tão ali trabalhando com banco e você já ter um processo que já foi aprovado em outros bancos e que você só encaminhou, meio que ele já está, vamos dizer, ele já está validado. Você acha que isso pode ter acontecido, então, justamente porque você tinha um laudo que já fez parte de outro banco? Ou será que não foi também por causa da região de outra pessoa? Porque, assim, não, porque a região era a mesma. Então, por isso, a região não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas assim, gente, eu tô sentindo aí como é que é aqui, assim, mas tá vermelho, vida. Mas assim, a região era a mesma, mas eu acredito que era alguém que trabalhava bastante, e sabia fazer laudo, mas trabalhava mais no judicial. E a sacada de banco é um pouco diferente do judicial. Tem algumas coisas que a gente sabe que o banco gosta e tal. Tem algumas sacadas aí que eu sempre coloco. Até o pessoal fala, mas isso aqui é da norma ou o pessoal gosta? Eu falo, não, da norma tá tudo aqui, mas sempre tem um jeito de escrever uma observação, de fundamentar o seu laudo, que a gente, já trabalhando bastante com banco, a gente sabe. Então, assim, o que acontece é que você manda um material que ele já foi validado
E assim, é por isso que os outros que acabam sendo encaminhados têm uma possibilidade muito grande de passar. Porque você faz em cima de um mesmo material que já foi validado. Vamos dizer, você, por exemplo, quando eu forneço, por exemplo, um modelo de laudo editável para o pessoal. Esse modelo de laudo editável, ele é um laudo editável que já foi aprovado um dia. Para você fazer o seu em cima daquele. Então, a chance disso tornar o seu processo mais fácil é muito grande. Né? Uhum. Você vai entender tudo que tá ali, que eu queria saber, mas você já tá mandando em cima de um laudo aprovado. Vamos ir encerrando. Vamos, deixa eu ver se... Tenho algumas perguntas. Deixa eu ver aqui... Ah, Laura, sem ciumeira, o coração é pros dois. Pra mim também. Sim, lá. Ai. Olha lá o Silvestre. Olá, Silvestre. Para cada estado precisa abrir um CNPJ dentro daquele estado ou a minha empresa em Minas Gerais, com a minha empresa de Minas Gerais, posso tentar credenciamento em qualquer estado nos bancos? Pode, Silvestre, só que tem um detalhe. Depende do edital, pede que você tenha um visto lá do responsável técnico para atuar naquele outro estado. Alguns não, então varia de edital para edital, tá? Isso aí é sempre um estudo que a gente faz junto para você entrar com certeza, tá? Mas hoje eu poderia, com as minhas empresas, por exemplo, no Banco do Brasil, escolher uma região, eu tô no Paraná, escolhi Minas Gerais, sem nenhum problema. Mas o que eu preciso saber, Silvestre, eu preciso saber o seguinte, aí o meu responsável técnico, ele tem que estar lá para fazer a vistoria, né? Aí tranquilamente, tá? Por gentileza, eu acabei de me formar em engenharia civil, vou tirar o CREA, porém o provisório, mas já tenho curso de inferência estatística de 40 horas. Há alguma restrição do CREA por ser provisório? Não, inclusive a gente tinha até falado aqui, não tem restrição, você pode mandar, mas você precisa do seu certificado de graduação, tá? Mas a carteirinha do provisório não tem problema, você só precisa conseguir emitir RT e com o provisório você consegue. Show? É isso, gente. Um beijo. Sem ciúmes, já tá tudo bem. Beijo, gente. Até mais.